Querida igreja, boa noite. Paz e graça. Todos bem? Glória a Deus por isso. Quem aqui está desejando ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus por isso. Vamos prosseguir com a nossa exposição do Sermão da Montanha. E hoje falaremos sobre o modelo de oração mais conhecido no meio da cristandade, que é a famosa oração do Pai Nosso. E por gentileza, convido você desde já a abrir comigo a sua Bíblia, ou ligar comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. É a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, que ensinou à sua igreja. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, palavras do nosso Senhor Jesus. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Apenas até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, como igreja nós abrimos o coração para a palavra do Senhor, Deus. Nesta noite nós te suplicamos que tudo o que acontecer nesta noite seja para a tua glória e para que o teu nome seja santificado. Te pedimos que o teu reino, que o teu governo, ele venha sobre os nossos corações, sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso lar. Que a sua vontade seja feita nas nossas vidas, Pai. Que possamos caminhar convictos da provisão do Senhor, do perdão do Senhor, da proteção do Senhor. E que o nosso coração volte a queimar de amor pela sua presença, Pai. Renova o nosso entendimento. Transforma as nossas vidas. É o que nós te pedimos nessa noite, para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pai nosso, Jesus está nos ensinando um modelo de oração. Preste atenção, eu disse modelo de oração. Não se trata de uma fórmula mística. Não se trata de um ritual. Muito menos de um mantra religioso. Jesus nos ensina um modelo de oração, o qual contém princípios a respeito de quem Deus é e de quem nós somos. E esse modelo de oração possui uma estrutura. E essa estrutura, ela consiste em uma invocação e 6 petições. Ou seja, uma invocação e 6 pedidos. E é exatamente sobre isso que vamos falar nesta noite. Portanto, eu começo falando da invocação. E a invocação é o que nós conhecemos como Pai Nosso. O verso 9, parte A, diz: portanto, orem assim: Pai Nosso que estás nos céus. Essa é a invocação. Aqui entendemos que a Bíblia utiliza linguagens familiares para descrever a relação de Deus com a humanidade. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus é o Pai e que nós somos os seus filhos, isso revela a profundidade do relacionamento e do compromisso que Deus mantém com o seu povo redimido. A verdade é que Deus nos amou tanto, mas tanto, que Ele nos colocou dentro da sua própria família. Ele nos adotou como filhos. E esse mesmo amor que Deus tem pelo seu Filho legítimo, que é Cristo Jesus, Ele também tem por cada um de nós que somos seus filhos adotivos.
Então Jesus nos ensina a invocar a Deus como o nosso Pai. Através da oração, Jesus nos ensina que a nossa relação com Deus deve ser de pai para filho e de filho para pai. Então Cristo nos trouxe a revelação da paternidade de Deus. De acordo com o comentário bíblico Esperança, só no Novo Testamento Deus é chamado de Pai 155 vezes. Então entenda isso. Eu e você, nós não éramos filhos de Deus. Estávamos órfãos no mundo, estávamos entregues à própria sorte. Mas por causa de Cristo, recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus, filhos do Pai Celestial. Fomos amorosamente adotados. Por isso, o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 3, ele vai dizer: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Portanto, a oração do Pai Nosso resolve a nossa profunda necessidade de uma paternidade salvífica. Ou seja, todos os nossos dilemas existenciais, todos os nossos dilemas metafísicos e eternos são resolvidos ao reconhecermos a paternidade de Deus. Por isso, repito, Jesus nos ensinou a invocar a Deus como o nosso Pai. Essa é a invocação. Agora, eu disse que é uma invocação e 6 pedidos, 6 petições dentro desse modelo de oração. E qual seria o primeiro pedido? A primeira petição é o que nesta noite eu vou chamar de teu nome. Verso 9, parte B diz: santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro pedido. E isso significa que devemos orar pela santificação do nome de Deus. Mas a grande questão é a seguinte: o que significa santificar o nome de Deus? Obviamente, Deus já é santo em si mesmo. E Ele não necessita das nossas ações para agregar algum valor à sua perfeita santidade, porque Deus já é totalmente santo. Mas quando o texto diz que devemos orar para que o nome de Deus seja santificado, isso significa que na minha vida, no meu modo de viver, o nome de Deus deve ser honrado, temido e obedecido. Quando as pessoas olharem para mim, elas vão poder dizer: o Deus desse homem é santo. O Deus dele é um Deus santo. Olha como ele vive, olha como ele se conduz, olha a retidão, olha a pureza, olha o amor. Então esse pedido de oração significa que o nome de Deus deve ser glorificado lá na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na escola, em tudo que você é e em tudo que você faz. Isso é desejar que o nome de Deus seja santificado. Então, de que maneira nós devemos santificar o nome de Deus? Bom, só existe, ou melhor, a maneira mais fácil das pessoas conhecerem a Deus é por meio do seu povo, que é a igreja. Porque Deus vinculou o seu nome à igreja. E isso significa que nós carregamos o nome de Deus. Os filhos carregam o nome do Pai. Se a minha filha mais nova fizer alguma coisa errada, eles vão perguntar: você é filha de quem? Os filhos carregam o nome do Pai. Então você, como filho amado de Deus, você carrega o nome do seu Pai que está nos céus. Portanto, o nome de Deus está envolvido em tudo que falamos. O nome de Deus está envolvido em tudo que fazemos e em tudo que decidimos. Então, santificar o nome de Deus significa ter reverência por esse nome no nosso modo de viver. Significa que na minha vida o nome de Deus não vai ser profanado. No meu estilo de vida o nome de Deus não vai ser envergonhado. E que nas minhas palavras o nome do meu Pai não vai ser pronunciado de maneira vã. Então essa oração expressa o desejo dos filhos em ver o nome do Pai que está nos céus sendo santificado na terra entre os homens, entre as nossas relações. Então a pergunta que nós devemos nos fazer nessa noite é a seguinte: o que eu estou fazendo com o nome de Deus? Com a vida que eu tenho levado, o que eu estou fazendo com o nome do meu Pai?
Quando as pessoas olham para a minha vida, será que elas reconhecem que Deus é santo? E em minhas atitudes diárias, o nome de Deus está sendo envergonhado, está sendo profanado ou está sendo santificado? Então esse é o primeiro pedido. Teu nome, que santificado seja o nome do nosso Pai. Segundo pedido é o que nós chamamos de teu reino. E o verso 10 parte A diz: venha o teu reino. Biblicamente nós já sabemos que o reino de Deus já foi inaugurado na primeira vinda de Jesus. Isso é fato. Contudo, os filhos de Deus oram para que esse reino que já foi inaugurado se manifeste de forma plena. Eu e você, nós oramos pela expansão do reino de Deus por todo o mundo, porque reino é sinônimo de governo. Por isso, quando oramos para que o reino venha, estamos dizendo: Pai, governe sobre os nossos corações, governe sobre os nossos pensamentos, governe sobre as nossas vontades, reina sobre as nossas casas, toma o teu trono na nossa cidade, reina sobre a nossa nação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então preste atenção, é fato que o reino de Deus já foi inaugurado na terra, mas também é fato de que o reino de Deus ainda está ausente de muitos corações. Porque reino é o governo de Deus sobre o coração humano. Portanto, quando nós pregamos o Evangelho e os pecadores se arrependem e creem, o reino de Deus vai alargando as suas fronteiras, porque novos corações estão se rendendo ao governo do reino de Deus. Portanto, todo aquele que ora pela vinda do reino também tem a responsabilidade de abrir a boca e pregar o Evangelho, para que o governo desse reino alcance o coração de homens e mulheres de toda tribo, língua e nação. É nossa responsabilidade, é o nosso desejo como filhos desse Pai. Primeiro pedido, teu nome. Segundo pedido, teu reino. Terceiro pedido, tua vontade. Verso 10, parte B diz: seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. E esse é um pedido para quem tem coragem. Dizer: Deus, faz a sua vontade na minha vida, assim como ela é feita no céu. Esse é um pedido para quem tem coragem. Porque é como se estivéssemos dizendo: Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode suprimir os meus desejos. Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode acabar com os meus sonhos, o Senhor pode destruir os meus projetos pessoais, desde que a sua vontade seja feita na minha vida. É uma oração para quem tem coragem. Os filhos legítimos devem clamar pela vontade do Pai. E aqui no verso 10, a palavra vontade representa a vontade de Deus revelada na sua santa lei. Porque oração não é um instrumento para que Deus se renda às nossas vontades. A oração é um relacionamento. E na construção desse relacionamento com Deus, aos poucos eu vou aprendendo que as minhas vontades devem estar subordinadas à vontade dEle. Porque a Bíblia diz que a vontade do meu Pai é boa, é perfeita e agradável, mas a minha não é. Eu tenho certeza que a minha não é. E é isso que a Escritura nos ensina. Portanto, quanto eu mais experimento a vontade de Deus, menos interessado nas minhas próprias vontades eu fico. Eu amo muito o apóstolo João quando diz na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 14, quando ele fala: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, quando os filhos clamam pela vontade de Deus, o Pai os ouve. Entenda isso, nossas orações não mudam quem Deus é. Você pode orar o tanto que for, ainda assim, você não vai conseguir mudar quem Deus é, porque a Bíblia diz que Deus é imutável. Portanto, quando oramos segundo a vontade de Deus, nós é que sofremos a mudança. Então, a oração não é uma ferramenta que faz com que a vontade do homem prevaleça no céu, mas faz com que a vontade do Pai prevaleça na terra entre os homens. Através de quem? Através das nossas vidas, através da sua igreja. Portanto, essa é uma oração para quem tem coragem.
dizer: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Ainda isso que custe o sacrifício dos meus sonhos e projetos pessoais, mas faz a sua vontade na minha vida. Cristo já nos deixou um exemplo, porque no Getsemane ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então Jesus não orou dizendo: Pai, que a sua vontade seja modificada, seja alterada, Pai, que a sua vontade seja cancelada. Não, ele orou dizendo: Pai, que a sua vontade seja feita. Isso nos leva a entender que nossas orações são poderosas quando a vontade do Pai está presente nelas. As nossas orações são respondidas quando elas estão em concordância com a santa lei de Deus. Portanto, uma oração feita segundo a vontade do Pai é sempre uma oração respondida, porque não existe oração mais poderosa senão aquela que diz: Pai, seja feita a sua vontade. É isso que a Escritura nos ensina nesse modelo de oração. Então, nós temos 3 petições até então: teu nome, teu reino e tua vontade. E até então, essas são petições ou pedidos que estão ligados aos interesses do reino de Deus. E na sequência dos pedidos, agora Jesus transiciona dentro desse modelo para petições que estão relacionadas às nossas necessidades pessoais. Então, o 4º pedido desse modelo de oração é o que eu vou chamar de nossa provisão. O verso 11 diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E para falar disso, eu começo com a máxima afirmando que quem tem um Pai no céu sempre terá provisão na terra. A oração que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, fala sobre a provisão cotidiana que vem do alto, porque o Pai é o nosso real provedor. Ele sabe que todos nós temos necessidades vitais básicas, e por isso, soberanamente, Ele derrama da sua provisão sobre a vida dos filhos. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ainda aqui no capítulo 6, mais à frente, Jesus vai dizer: não se preocupem com a sua vida, quanto que você vai comer, beber e vestir, porque o Pai está cuidando de todas as coisas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aqui Paulo está escrevendo uma carta em tons de certeza, porque ele sabe que o Pai é provedor. E eu digo mais: o Pai é provedor de necessidades, mas o Pai não é provedor e nem financiador das nossas loucuras. O Pai não é provedor das nossas vaidades. O Pai não tem compromisso em suprir nossos caprichos e nossas fanfarrices, mas o compromisso do Pai consiste em suprir necessidades. Então isso significa que tudo o que for necessário para que você viva para a glória de Deus, o Pai vai suprir na sua vida. Ele não vai deixar faltar. Pedir pelo pão nosso de cada dia significa que um dia após o outro, os filhos devem caminhar na dependência de Deus. Pedir pelo pão de cada dia significa que todos os dias estaremos em oração diante do Pai, confiando no seu cuidado. Porque oração é que nem banho, o de ontem não serve para hoje. Então todos os dias eu chego diante do meu Pai e peço pela provisão diária. Eu não fico perdendo noites de sono por aquilo que vai acontecer na semana que vem, no mês que vem, porque Deus me ensina a viver um dia de cada vez. Ele não é pai negligente, Ele cuida muito bem dos seus filhos. Então precisamos confiar na provisão do nosso Pai. Se o Pai Celestial já te deu um melhor, que é Cristo, você acha que Ele não vai conseguir suprir suas necessidades diárias e terrenas? Você acha que o Deus que criou o universo não dá conta de sustentar você? Gosto muito quando Jesus, em Mateus 17, chega na cidade de Cafarnaum. E naquela cidade, Jesus e os discípulos se deparam com alguns cobradores de impostos. E eles ficam naquela celeuma, se pagam imposto, se não pagam imposto. E é interessante que Jesus chega para Pedro e diz o seguinte: Pedro, você vai lá no mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que você fisgar, você vai pegar o peixe, e dentro da boca do peixe vai ter uma moeda. E pegando essa moeda, você vai pagar o meu imposto e vai pagar o seu também. Não sei se você conhece essa história, está lá em Mateus capítulo 17, mas é curiosa.
Porque já seria difícil se Jesus falasse assim para Pedro: Pedro, pega não um anzol, mas pega uma rede, né, Carlão? Pega a tarrafa, vai lá e joga essa rede no mar, porque você vai pegar muitos peixes. Então, já é difícil você achar em todos os peixes um peixe com a moeda na boca. Agora não foi uma rede, Jesus mandou jogar um anzol numa imensidão do mar para pegar um peixe com a moeda na boca. E esse texto me ensina pelo menos duas coisas. O nosso Pai, Ele é tão poderoso que Ele é capaz de fazer surgir uma provisão de onde você menos espera. Você que está vivendo, quem sabe, alguma situação, um momento difícil, o seu Pai está cuidando de você. Ele não vai suprir suas vaidades, mas o que for necessário para que você viva para a glória dEle, Deus faz a provisão aparecer de onde você menos espera. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que Jesus tinha uma agenda tão cheia no primeiro século. Ele viajava a pé com seus discípulos, fazia tanta coisa, mas ele era onisciente e ele sabia que na imensidão de um mar, lá no fundo, tinha um peixe engasgado com uma moeda na boca. Se em meio àquela vida agitada, Jesus tinha consciência disso, se ele sabia que tinha um peixe lá no fundo do mar engasgado com a moeda, você acha que Jesus não sabe o que você está passando? Você acha que Ele não sabe o que você está vivendo? O que nós precisamos é confiar na provisão diária do nosso Pai, porque quem tem um Pai no céu, tem provisão na terra. O Pai sabe daquilo que você realmente precisa. Ele conhece o seu levantar e o seu deitar. É Ele quem te vê em secreto, porque o mesmo Deus que te criou com poder, que te redimiu com graça, é o mesmo Deus que hoje está te sustentando com a sua santa providência. Ele está cuidando da gente. Ele tem cuidado de nós. Esse foi o quarto pedido. O nosso pão, a nossa provisão. Quinto pedido é o que eu vou chamar de nosso perdão. E o verso 12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Nesse texto, Jesus está falando de dívidas espirituais. E quando reconhecemos a paternidade de Deus, recebemos o perdão dos nossos pecados, das nossas dívidas espirituais. Irmãos, a nossa dívida espiritual, aos nossos olhos, era uma dívida impagável. Pensa comigo, a nossa condição era a pior possível sem Deus. Nós não éramos filhos de Deus, tínhamos uma dívida espiritual impagável, mas por meio da cruz de Cristo, o Pai nos adotou e ainda pagou toda a nossa conta. Pagou toda a nossa dívida. O Pai escolheu nos perdoar. É isso que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 2, quando ele fala: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz do Calvário. Então na cruz o Pai nos adotou e pagou toda a nossa conta. Então isso significa que o Pai tem perdão para nós. Nele sempre teremos o benefício do perdão. Talvez, quem sabe, após pecar, você se sinta assolado pelo sentimento de culpa, pensando que o Pai não vai mais te perdoar, pensando que o Pai deixou de te amar. Mas quando nós olhamos para a parábola de Lucas capítulo 15, o filho pródigo pensou que não seria perdoado pelo pai, que o pai não iria recebê-lo de volta, mas não foi isso que aconteceu. O pai lhe recebeu de braços abertos. Lamentações 3 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Assim como o nascer do sol, a misericórdia de Deus também se renova sobre a sua vida. O apóstolo João diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pode ser que haja alguém no nosso meio pensando assim: ah, pastor, mas você não conhece o meu passado. Não conhece o meu passado. Eu já fiz muitas coisas horríveis. Eu já vivi na prática de coisas repulsivas e vergonhosas. Então não existe solução para a minha vida. Ei, você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Existe sim solução para você. A solução é: se arrependa dos seus pecados e confie no Evangelho da graça. Porque somente através do Evangelho poderemos experimentar
todas as dimensões do amor do nosso Pai, porque o Pai tem perdão para nós, é Ele quem resolve o nosso passado, é Ele quem cancela o nosso histórico de vida pregressa, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, Ele nos perdoa e faz novas todas as coisas. Só o nosso Pai consegue fazer isso. Mas tem um detalhe aqui bem curioso no verso 12, que nos deixa numa situação bem delicada, que é quando Jesus diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como, é um comparativo, é um parâmetro, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso significa que assim como existe perdão na relação do pai com os seus filhos, também deve existir perdão na relação entre os irmãos. Portanto, se o Pai nos perdoou de tão grande dívida, também devemos perdoar os nossos semelhantes numa dívida cada vez menor. Porque o perdão de Deus se consolida em nós na mesma medida em que replicamos esse perdão na vida uns dos outros. Você já parou para pensar na seriedade desse texto? Quando nós oramos dizendo: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Já pensou na seriedade desse texto? Porque isso é como se estivéssemos dizendo: Deus, o Senhor pode me tratar exatamente do mesmo jeito que eu trato as pessoas que um dia me feriram. É isso que a gente está falando na nossa oração. Eu estou dizendo: Deus, o critério que eu uso com os outros que me magoaram, o Senhor também pode usar comigo. É isso que a oração está pedindo. Então nós já sabemos que o coração de Deus é perdoador. A pergunta aí, o nosso: será que nós temos o DNA do nosso Pai? Será que nós recebemos o Espírito de Cristo? Será que nós nascemos de novo de fato? Ou estamos permitindo que as nossas emoções nos governem, ao invés do reino de Deus? Então como anda o nosso coração? Será que nós temos perdoado assim como o Pai um dia nos perdoou de tamanha dívida? Essa é a quinta petição. Sexta e última petição nesse modelo de oração é o que eu chamo de nossa proteção, porque o verso 13 diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui nós clamamos por dois tipos de proteção: proteção nas tentações e proteção contra o maligno. Então, em primeiro lugar, o texto diz: não nos deixe cair em tentação. E nós sabemos que o ser humano, ele é frágil por natureza. O coração humano é inclinado ao pecado. Por isso, a oração que diz: não nos deixe cair em tentação, significa: Pai, proteja-nos de nós mesmos. Proteja-nos de possíveis quedas e tropeços. Estamos dizendo: Pai, proteja-nos das nossas próprias fraquezas, porque nós somos seres tentáveis, seres passíveis de tentação. Porque ninguém nessa terra está isento de ser tentado. O próprio Cristo foi tentado. Então, quando clamamos por isso, estamos dizendo: Pai, proteja-nos das escolhas erradas, proteja-nos das prisões emocionais, proteja-nos dos impulsos da carne, proteja-nos do jugo desigual com os incrédulos, proteja-nos do ativismo que mata a nossa devoção, que rouba o nosso temor e acaba com a nossa sensibilidade espiritual. Pai, proteja-nos dos nossos deslizes morais, porque todo ser humano está passível de ser tentado. Lembrando que tentação não é pecado, apenas um convite ao pecado, uma proposta ao pecado, e a nossa parte é dizer não ao pecado. Mas qual é a garantia de que sempre seremos fortes para dizermos não para o pecado? A garantia está aqui, em clamarmos ao nosso Pai e dizer: Pai, proteja-me de mim mesmo. Pai, não me deixe cair em tentação, proteja-me das minhas próprias fraquezas, porque eu não confio na minha própria força, porque maldito é o homem que confia em si mesmo, que confia na força do seu próprio braço. Portanto, os filhos caminham dependendo e confiando da força que vem do Pai Celestial, e não nas suas habilidades humanas. Então, diante de Deus, eu e você somos como crianças que dizem: Papai, segure a minha mão, porque senão vou acabar caindo. Papai, segure a minha mão, porque senão vou me perder de Ti. Papai, segura a minha mão, senão eu vou ficar para trás e eu não quero me distanciar de Ti. Então essa oração que diz: Pai, não me deixe cair em tentação. E a segunda parte é: Pai, livra-me do mal.
E aqui a palavra mal no grego não significa os infortúnios da vida. Mal aqui não são as contingências, adversidades. Mal aqui não são os desastres e os acidentes que acontecem por aí. Porque a chuva cai sobre justos e injustos. Às vezes acontecem acidentes com nós, com o povo de Deus. Sabe, esse lance de, não vou me proteger de tudo, vou ficar com o corpo fechado. Isso aí é outro departamento, não tem nada a ver com o evangelho. Nessa vida nós vamos sofrer por amor a Jesus. Então o que significa mal aqui no texto? A oração que diz mal significa maligno, ou seja, é Satanás. Então quando nós oramos, livra-nos do mal, significa proteja-nos do maligno. Proteja-nos do inimigo das nossas almas. Pai, proteja-nos de suas armadilhas, ciladas e seduções. Que Satanás não encontre espaço em nossos corações, em nossos pensamentos. Que ele não encontre lugar em nossas palavras. Que ele não encontre brecha em nossas vidas para querer promover a sua rebelião. Que durante a caminhada não venhamos dar lugar ao diabo. Por isso precisamos clamar ao Pai que nos livre do maligno. Pois só assim poderemos dizer, assim como disse Jesus: lá vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Porque na minha vida só tem espaço para a presença do Espírito de Cristo, do Espírito Santo. Portanto, somente no Pai Celestial nós encontramos proteção. Precisamos declarar a Ele a nossa total dependência e clamar por proteção. Que Ele nos proteja do nosso coração corrupto, da nossa carnalidade, e que Ele não permita que caiamos nas armadilhas do inimigo tentador, do inimigo das nossas almas. Uma invocação e 6 pedidos. E eu quero concluir deixando pelo menos 3 aplicações muito importantes. A primeira delas, eu quero dizer que Jesus nos apresentou um modelo de oração instrutivo. E nesse modelo de oração instrutivo, nós aprendemos que primeiro nós pedimos pelos interesses do reino de Deus. E por último, nós pedimos por nossas necessidades. Quando você entra no seu lugar de devocional, no seu quarto de oração, como é que você faz? Você já abre a boca já pedindo tudo que você está precisando? Ou você coloca em primeiro lugar os interesses do reino de Deus? Porque aqui nós temos orações primárias e orações secundárias. Orações primárias é teu nome, teu reino e tua vontade. Orações secundárias, nossa provisão, nosso perdão e nossa proteção. É isso que Cristo está nos ensinando. Portanto, os interesses de Deus devem vir em primeiro lugar. Por isso que Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas que a gente precisa, elas vão ser acrescentadas. Porque de acordo com a palavra, o Pai sabe daquilo que nós precisamos antes de abrirmos a boca para pedir alguma coisa. Segunda coisa, em tudo que você é e em tudo que você faz, o nome de Deus deve ser santificado. Porque esse modelo de oração, ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ela termina dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E isso significa que todas as petições que aconteceram no meio da oração, elas têm como objetivo a santificação do nome do nosso Pai. Quando eu peço que o reino de Deus venha, é para que o nome dele seja santificado. Quando eu peço que a vontade dele seja feita na minha vida e na minha família, é para que o nome dele seja santificado. Quando peço pela provisão, pelo sustento, por aquilo que é necessário, é para que o nome dele seja santificado. Quando eu clamo por perdão e compartilho desse mesmo perdão com o meu semelhante, é para que o meu Pai seja santificado. E quando eu digo: Pai, não me deixa cair em tentação, é para que o nome dele seja santificado no meu viver. Me livra do maligno, para que o teu nome seja santificado, porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre. E o texto finaliza dizendo amém. E a palavra amém para nós é muito importante. E eu sei que etimologicamente ela é amplamente traduzida como assim seja, só que não é tão simples assim, porque hoje em dia a palavra amém parece que para nós virou sinônimo de ok. Quando eu falo alguma coisa com alguém, amém, ok, tá beleza. Ou então virou uma interlocução de um pregador que diz amém ou não amém. Só que amém para nós é uma palavra muito séria.
E ela é tida como uma palavra empenhada diante de Deus. Amém significa, eu concordo de tal maneira com o que foi orado, que eu vou me comprometer com essas palavras, com o meu viver, com as minhas palavras. Então, de acordo com a oração do Pai Nosso, qual deve ser o nosso amém? Qual deve ser o nosso comprometimento? E eu digo que o nosso comprometimento deve ser o de santificar o nome do Pai com o nosso viver. Em tudo que somos e em tudo que fazemos, o nome do Pai deve ser santificado em nossas vidas. E a terceira coisa, para encerrarmos, eu afirmo que somente quem está em Cristo pode chamar a Deus de Pai. Somente. O modelo de oração que Jesus nos ensinou apresenta intencionalmente alguns pronomes possessivos no plural, dizendo que o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. E tudo isso indica que essa é uma oração que só pode ser feita por aqueles que vivem em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Essa é uma oração coletiva feita por aqueles que têm consciência de que já fazem parte da família de Deus. E o único jeito de sermos recebidos na família de Deus é através de Cristo. A única forma de sermos adotados como filhos de Deus é por meio de Jesus Cristo. Portanto, a verdade é que somente quem está em Cristo pode chamar a Deus de Pai. E eu digo para você essa noite, se você ainda não está em Cristo, hoje é a sua oportunidade. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, hoje é a sua oportunidade. Se você ainda não recebeu publicamente Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é a sua oportunidade. Porque o Pai está aqui na presença dos filhos. E quem deseja fazer parte dessa família precisa estar em Cristo Jesus, porque só em Jesus nós temos o direito de chamar a Deus de Pai. E com esse entendimento, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Com esse entendimento a respeito desse modelo de oração, queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento e colocar a mão no seu coração. E eu queria, com muita verdade, com muita sinceridade, você repetisse comigo essa oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a sua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu desejo ser adotado como um filho amado teu. Amém, Jesus. E ainda de olhos fechados, com toda a liberdade que temos, eu queria perguntar se alguém se identificou com essa oração, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. E aí mesmo no seu lugar, sem sair do seu lugar, se você se identificou com essa oração, eu queria que você levantasse a sua mão bem alta assim. Eu queria orar por você. Amém. Eu vejo uma mão levantada aqui à frente. Eu vejo uma mão levantada ali atrás. Pai, eu quero te apresentar essas vidas, Senhor. E eu quero te agradecer pela obra do teu Santo Espírito, porque tudo que acontece é para que o teu nome seja santificado, Deus. E eu te peço, ó Pai, que cada uma dessas vidas, nesse momento, seja abraçada, Pai, com a sua poderosa graça, Pai. Que esses corações sejam transformados para a glória do teu santo nome. Deus, e que eu te peço que seja um tempo de restauração, um tempo de recomeço, um tempo onde novas coisas vão ser feitas para a glória do teu santo nome, ó Pai. Vem com o seu poder, vem com a sua vida, e que cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, possam caminhar em comunhão, em unidade, crescendo dia após dia, até aquele dia, Pai, em que o Senhor voltará para nos buscar. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos adorar o Senhor. Diga isso.
venha o teu céu, que venha a tua vontade, que venha o teu reino, que venha o teu governo sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, Pai. Governa sobre nós com teu senhorio, com teu poder, com a sua glória. Nós desejamos mais e mais e mais do Senhor. Faz a tua vontade nas nossas vidas, faz o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, transforma o nosso coração, transforma o nosso entendimento, governa as nossas emoções, muda o nosso viver, muda a nossa história, Pai, para a tua glória, Deus, para a tua glória, Deus, para a tua glória, Deus, em nome de Jesus. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre, amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre, amém. Teu é o reino. Diga isso. Você pode aplaudir ao Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Glória a Ti, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos aqui possuem um Pai que está nos céus? Então, para de perder noites de sono, meu irmão. Descansa. O Pai está cuidando de tudo. Ele vai suprir suas necessidades, para que você glorifique o nome dEle, para que o nome dEle seja santificado em tudo que você é e em tudo que você faz. Amém? Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Cristo. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus.